11 até o 18, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 até o 18. E atente à palavra do nosso Deus. João capítulo 10, versículo 11 até o versículo número 18, diz assim a palavra do nosso Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja representada. E diante da tua palavra, Deus, nós queremos rogar mais uma vez que o Senhor nos aquiete, de forma tal que sejamos impactados pela tua palavra, direcionados por ela, fortalecidos por ela, chamados por ela, Deus, reavivados por ela, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, certos de que o Senhor há de nos abençoar dessa forma. Amém. Queridos, em 94, havia um jovem com apenas 18 anos, morando em São Paulo. Ele havia ficado lá desde os seus 12 anos. No entanto, os pais vieram para a Bahia e o deixou lá com os irmãos. Com o passar do tempo, ele foi criando, fazendo então amizades. Mas como bem sabemos, um filho longe do pai normalmente faz suas escolhas e nós, de modo geral, não somos bons em fazer escolhas. Esse jovem então fez escolhas com pessoas que eram usuários de drogas, ladrões, assassinos. Seus pais na Bahia, tendo uma vida pobre, cheia de limitações, cheia de dificuldades, criando alguns animais pequenos na sua própria casa, como o porco, por exemplo. Criaram em um canto do quintal, um lugar cercado, onde eles criaram alguns porcos para poder gerar algum tipo de recurso. A mãe desse jovem era costureira, mas não tinha muito trabalho. Uma passagem para São Paulo era muito caro, veja lá, 3 passagens. Contudo, eles vendem alguns itens de casa, fazem o dinheiro das passagens, compram as passagens de forma antecipada e o pai ruma então para São Paulo. Mês de junho ele chega lá. Quando ele encontra o filho simplesmente baixa a cabeça. Sabia o que o pai foi fazer lá. E o pai disse: eu não vim passear, meu filho, eu vim lhe buscar. E eu queria que você não rejeitasse o que eu vim fazer aqui. E eu queria que você voltasse comigo no dia da passagem. O filho não impõe nenhuma resistência. Tá bom, meu pai, eu volto com o senhor então. Passam alguns dias, chega o dia de voltar então para a Bahia. Ele entra no ônibus e vem como um bom nordestino, com uma farofa, porque não tinha dinheiro para comprar comida no caminho, com a água em latadas ou em garrafas, porque não tinha como comprar uma água ou um refrigerante no caminho. Eles fazem então a viagem de retorno, 2 dias de viagem, e aqui chega. Esse jovem então vai passar 4 anos aqui na Bahia, o suficiente para ele criar maturidade e voltar e constituir a sua nova vida, distante daquelas amizades que tanto ameaçavam então a sua vida. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos aponta justamente para algo como este. Jesus Cristo vai se identificar nesse texto como o pastor que vai resgatar, ou que veio para resgatar as suas ovelhas.
Aquele pai, ele num ato quase que de desespero, ele abre mão de muitas coisas que ele não poderia abrir mão, mas ele faz um esforço para buscar o seu filho. Quando nós olhamos então para o texto de João, esse evangelho que é tão rico e tão dinâmico, quando João tem um propósito tão claro e estabelecido de mostrar quem é Jesus. E eu poderia parafrasear as palavras de João, quando ele diz que Jesus é Deus. Jesus é o pastor prometido então no Velho Testamento. Jesus é aquele que Deus disse: eu vou enviar um que vai cuidar das minhas ovelhas. Eu vou enviar um que vai então buscar as minhas ovelhas. João então elabora uma tese de que Jesus é esse, o Messias, que é o próprio Deus prometido pelo Senhor nas profecias. E ele faz uma exposição por meio de 7 sinais e por meio de 7 declarações: eu sou. Onde ele vai enfatizar características de Cristo e apresentar Cristo como sendo de fato o Messias, ou poderíamos dizer nessa noite, o pastor enviado pelo Senhor. Quando a gente olha para o Evangelho de João, meu irmão, a gente vai perceber que esse texto vai nos apontar para um momento após a 6ª cura, ou o 6º sinal que João vai registrar. O capítulo 9 de João registra então a cura de um cego de nascença. No capítulo 8, versículo número 12, Jesus já havia dito então quem ele era, quando ele diz: o segundo eu sou, e ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 9, então, ele de fato apresenta como sendo a luz do mundo, a dar a visão então a um cego. Contudo, os fariseus que ali estavam no templo, eles não se alegraram com a cura do cego, antes interrogaram ele, questionaram esse Jesus que curava e dava visão ao cego em pleno sábado. Chegamos então ao capítulo 9, quando Jesus Cristo vai explicar um pouco mais para aqueles desentendidos, que não conseguiam ver um palmo à sua frente, porque estando diante do próprio Deus, rejeitaram então a esse Deus. Por isso que no capítulo de número 11, meus irmãos, ou no capítulo número 10, a gente vê que no início desse capítulo, até o versículo número 6, Jesus Cristo conta uma história, uma parábola, para que eles pudessem compreender com algo que está dentro da realidade deles. Contudo, como a gente bem vê, o texto vai dizer que eles não compreenderam o que Jesus estava explicando. A partir do versículo 7, Jesus Cristo então passa a explicar. Eu gosto de um personagem que aparece de vez em quando na TV, na área de esporte, que ele diz assim: se não entendeu, eu vou desenhar. É como se Jesus Cristo fizesse: já que vocês não entenderam a parábola, eu então vou desenhar para vocês, para que vocês possam compreender. Acontece que quando Jesus vai explicar, se torna pior ainda, porque a gente vai ver que a partir do versículo 7, ele vai dizer que o aprisco no qual ele estava inserindo ali aquela parábola, apontava então para Israel. Quando ele fala do pastor, ele aponta para si. Quando ele fala dos ladrões e salteadores, ele aponta para aqueles fariseus que não conseguiam sequer se alegrar com a cura de um homem, porque a cura fora em um sábado. Jesus Cristo ainda piora e diz a eles: vocês são de fato salteadores, vocês são então ladrões. Meus irmãos, o capítulo 10, a partir do versículo número 9, Jesus Cristo então se apresenta como uma porta, onde ele deixa claro que é somente por meio dele que se pode ter acesso então ao aprisco. Aqui ele está deixando muito claro que ele é o único caminho que pode então fazer com que alguém entre no aprisco do Senhor. E logo em seguida ele vai dizer quem de fato ele é, explicando então o versículo número 2, quando ele vai dizer que ele é aquele que entra pela porta, se apresentando então como pastor. E a partir de então, meus irmãos, olhando para esse texto, eu consigo ver as provas então do amor de Cristo pela sua igreja. O texto nos mostra Cristo como o bom pastor, e o bom pastor é aquele que ama as suas igrejas. Por isso, eu queria que você visse aqui duas provas do amor de Cristo pela sua igreja. A primeira prova nós encontramos até o versículo número 13, versículo 11 ao 13, quando vai dizer que a primeira prova é: ele se entregou pelas suas ovelhas. E eu poderia dizer: Cristo se entregou por você. Essa é a primeira prova então do amor de Cristo. Ele se entregou por você. Meus irmãos, que
coisa maravilhosa que Cristo acaba nos revelando aqui, nos mostrando então que a principal característica dele como bom pastor é o fato dele dar a vida então pelas ovelhas, como a gente observa no versículo 11 e também no versículo número 15, quando fecha então esse bloco. Ele é o bom pastor porque ele dá a vida então pelas ovelhas. Contudo, eu queria que vocês observassem algumas coisas que talvez, olhando a leitura rápida ou até mesmo no português, você não consegue perceber. É que no texto original nós encontramos o seguinte: eu sou o pastor. Vejam que no texto original João faz questão de colocar dois artigos definidos, para deixar bem claro de que ele não é mais ele não é um novo pastor, mas ele é o pastor. E ele vai além, ele traz um adjetivo, ele diz: esse único pastor é o bom pastor. Nos evangelhos nós encontramos, meus irmãos, duas palavras que podem ser traduzidas por bom. A primeira é ágatos, que significa boa qualidade, algo que é de boa qualidade. A segunda palavra é kalos, que significa genuíno, poderoso, excelente, forte, inigualável. E sabe qual é a palavra que João usa aqui? João não diz que ele é de boa qualidade. João diz: ele é o excelente, ele é o perfeito, ele é o genuíno, ele é o poderoso, ele é o forte, ele é o inigualável pastor. Veja, meus irmãos, esse é o nosso Senhor, esse é o bom pastor, o pastor que ama as suas ovelhas e por isso ele dá a vida por elas. A partir do versículo número 12, o texto vai então nos mostrar Jesus Cristo explicando aqui a parábola. E ele vai dizer que, diferente dos demais, ele não pula os muros, mas ele entra pela porta. É interessante que no momento anterior ele fala dele ser na porta, e agora ele fala que ele é também o pastor. Ele é o único meio, ao mesmo tempo que é aquele que de fato entra por aquela porta. E ele vai então apresentar aqui a diferença entre ele e os outros pastores. Vejam, meus irmãos, que ele vai nos mostrar, a partir do versículo número 12, que há uma diferença nítida que pode ser observada entre a postura dele e de todos os demais. Aqui ele vai chamar de mercenários demais. Contudo, Jesus Cristo não está usando um termo tão pejorativo como na nossa comunidade a gente costuma dizer. Quando você pensa em um mercenário, você está pensando em alguém que não tem valor e que só faz as coisas por dinheiro. É assim que a gente pensa. No contexto aqui, Jesus Cristo não está sendo tão ignorante, ou tão arrogante, ou tão presunçoso. Ele não está sendo aquilo que você imagina na palavra mercenário. Ele apenas está falando de alguém que é assalariado para fazer um serviço, ou para cumprir o serviço. Por isso que ele explica que o mercenário, ou seja, o assalariado, ele não é dono. Se ele não é dono, ele não ama, ele trabalha, ele precisa do trabalho, é verdade, mas ele tem uma diferença do pastor. É que o pastor, ele ama as suas ovelhas. O mercenário, não. O assalariado, ele apenas faz porque é a sua função, e ele ganha dinheiro para isso. Contudo, na diferença que vai ficar prática no texto, Jesus Cristo diz que enquanto o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário, quando vê um perigo, o que ele faz? Foge. Ele está ali para ganhar dinheiro, ele não está ali para perder a vida dele por um salário. De alguma forma, isso era até legalizado. Ele poderia fugir pelo menos em uma vez se isso acontecesse. Então Jesus Cristo não está sendo tão radical como a gente imagina. Contudo, ele está deixando claro que há uma diferença. O pastor, ele ama, por isso ele dá a vida. O mercenário, ele foge, porque ele está ali apenas para cuidar, no sentido de ganhar o pão de cada dia. É interessante o versículo 13, vai nos dizer, especialmente na versão da NVI, que diz que o mercenário, ele foge porque ele não se importa, ele não sente cheiro de ovelha, ele não tem prazer na ovelha, ele apenas tem deleite com o recurso que ele vai ganhar com a ovelha. Por isso que, diferente de Jesus, ele então foge.
E aqui eu lembro do texto que o pastor me colocou à disposição, não está aqui, mas no cartaz está, que é o texto de Ezequiel 34, versículo número 11. Lá naquele texto, a gente vai ver claramente a característica então do mercenário, daquele que apenas ganha, ou dos maus pastores, porque o texto vai dizer: filho do homem, profetiza aos pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. O versículo 8 vai dizer: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram um pasto para todas as feras dos campos, por não haver pastor. Jesus é diferente então dos mercenários, porque ele ama as suas ovelhas, e ele prova o seu amor quando ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. É isso que ele deixa bem claro, concluindo o texto, quando ele explica: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe o que me encanta aqui nessa passagem, meus irmãos, nesse finalzinho da passagem? É que Jesus Cristo fala de um relacionamento na Trindade. Ele fala: assim como eu conheço o Pai. E quando ele fala de conhecer o Pai, ele não está falando de um conhecimento superficial. Ele não está falando de alguém que você encontra a cada 13 anos, como é o meu caso com alguns irmãos, que embora tenha nutrido um bom carinho por eles, aqui os encontro novamente. Ele não está falando desse conhecimento. Ele não está falando do conhecimento que eu tenho com o pastor Clóvis, que eu encontro de vez em quando. Quando ele esteve lá em Mairi, eu encontrei. Em outros momentos a gente acabou se encontrando ou conversando algumas vezes. Ele não está falando também desse conhecimento. Ele está falando do conhecimento entre duas pessoas que dividem o mesmo lar e que dividem as mesmas dificuldades, que passam por lutas e que vencem juntos. Ele está dizendo: assim como o Pai se relaciona comigo, assim como a Trindade tem uma união, uma comunhão plena, ele diz que as ovelhas dele têm assim também com ele. Quem é ovelha do Senhor se relaciona com ele e conhece a ele, tem prazer nele. É isso que Jesus Cristo deixa claro. Por isso, amando as ovelhas, ele confirma: eu dou a vida por elas. Jesus, meus irmãos, de fato é o bom pastor, e ele prova o seu amor quando ele deixa claro que ele se entregou por você. Mas esse trecho traz ainda, meus queridos, uma segunda prova. Versículo 16 ao versículo número 18 vai dizer que a segunda prova é: ele não só ama você, mas ele veio buscar você. Ele deixou a sua glória para buscar você. Ele abriu mão da presença gloriosa do Pai. Ele se tornou carne humana, se humilhou à cruz, padeceu, foi morto, mas ressuscitou por você. Ele veio buscar você. É o que nós vemos aqui, meus irmãos, de forma muito clara para mim. Entre os fariseus havia uma concepção que há às vezes em nosso meio, a de que filho de crente vai ser crente. A gente às vezes fica cobrando dos pais a salvação dos nossos filhos. A gente cobra dos pastores a salvação dos filhos deles. Porque a gente acredita que a salvação está dentro de uma casa. A salvação está em Cristo. Ele é a porta. Os nossos filhos vão ter que passar por Ele. Se você nasceu num lar cristão e você não passou pela porta, você precisa passar por ela hoje. O texto, meus irmãos, vai nos lembrar da concepção que havia entre os fariseus. Os fariseus orgulhosos, eles acreditavam que eles, por serem descendência de Abraão, como registra então o discurso ou o embate teológico entre Jesus e eles no capítulo 8, eles acreditavam que por serem descendentes de Abraão, eles já tinham um lugar garantido na eternidade. Bastavam então a eles cumprir a lei. Então eles transformaram os 10 mandamentos em 634 ordens diretas. Coisas para fazer e coisas para não fazer.
para garantir então a salvação. Só para confirmar, porque eles já eram filhos de Abraão. Mas lá no capítulo 8, Jesus Cristo chama a atenção deles e diz: cuidado, porque a postura de vocês não mostra que vocês são, de fato, filhos de Abraão. Pelo contrário, Jesus dá uma direta neles e diz que eles são filhos do diabo, com a postura deles. Aqui, meus irmãos, isso vem à tona mais uma vez, porque Jesus Cristo vai dizer: eu ainda tenho ovelhas de onde? De outro aprisco. Ele estava falando de Israel, agora ele olha para outro aprisco. E isso me faz lembrar, sabe de quê, meus irmãos? É que o outro aprisco aponta para João Dourado. O outro aprisco aponta para Mairi, cidade de onde eu venho. O outro aprisco aponta para Vaz do Poço. O outro aprisco aponta para nós. Jesus Cristo estava falando de você e de mim. Ele veio para buscar ovelhas de outro aprisco, não apenas de Israel. Ele veio buscar o seu Israel. A salvação não pertence a um povo, não geograficamente, mas a um povo que foi chamado na eternidade por Cristo. E esse povo ele veio buscar. E ele vai deixar isso aqui muito claro, quando ele fala da vontade, da determinação dele, como nos diz o texto, versículo 16: a mim me convém buscá-las. Na NVI diz: eu preciso buscá-las. Aqui tem uma determinação, uma força de vontade, uma convicção que vai além das forças que um homem pode suportar, a tal ponto de, na noite anterior à sua crucificação, Jesus Cristo dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo padeceu para buscar a sua igreja. Jesus Cristo padeceu para poder buscar você. Meus irmãos, apesar dos falsos pastores, apesar dos mercenários, as ovelhas de Cristo o ouvirão. E ele vai nos mostrar justamente isso, quando ele diz: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor. Há um dia marcado, meus irmãos, na eternidade, no qual de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, pessoas vão se prostrar diante do Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele, e há de dizer claramente: o nome do Senhor é glorificado. Ele é o bom pastor, o pastor que veio buscar então a sua igreja. Salmo 103, versículo 3, ou 100, versículo 3, nos mostra isso, quando diz que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele conclui, meus irmãos, o texto do versículo 17 até o versículo 18, dizendo como ele fará isso. E aqui ele mostra então a profecia lá de Ezequiel, capítulo 34. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá de Ezequiel 34. Ezequiel 34, a partir do versículo número 11. Ezequiel 34, versículo número 11, o texto vai nos mostrar claramente como é que ele vai buscar então as suas ovelhas. Veja o versículo 11, porque assim diz o Senhor Deus. Vamos ler? Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Jesus Cristo está procurando ovelhas aqui. Ele veio lhe buscar. Ele é o bom pastor e ele está aqui para lhe buscar. Ele disse como é que ele ia fazer então para atrair as suas ovelhas. O texto diz: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão, tirá-las-ei dos povos
e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e serão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei então com justiça. Jesus veio então, meus irmãos, para buscar você. Você que é a ovelha do Senhor. O texto diz claramente que Jesus Cristo te ama, e por te amar, Ele veio te buscar. Queridos, as provas do amor de Cristo por você podem ser vistas claramente nesse texto, quando Ele nos mostra que o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas, porque as ama. Que o bom pastor busca as suas ovelhas porque as ama. E eu queria que você percebesse que havia ao mundo, Jesus estava avisando você. Ele não veio ao mundo apenas para salvar um povo distante de você, mas Ele veio de forma específica para você. Ele está aqui. O bom pastor está em nosso meio. Ele lhe ama. E se você passou por uma dessas duas entradas, eu creio que você veio aqui para adorar o nome do Senhor, como o próprio tema geral do evento diz: adorai ao Senhor. Mas você veio também para ouvir a voz dEle te chamando. Ele veio não só para poder morrer por você, mas Ele veio para te buscar. Por isso eu não sei qual a condição que você está hoje do Senhor. Eu não sei se você tem andado nos caminhos do Senhor, ou se você tem passeado nas igrejas. Eu não sei se você tem tido deleite no Senhor, tem tido o prazer de chorar na presença do Senhor, a alegria de entoar uma canção de adoração ao Senhor, ou se você apenas é aquele que compartilha versículos na internet porque outros compartilharam e você achou bacana. Mas se você está ouvindo a voz do pastor nessa noite, saiba que Ele está lhe chamando. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você tentasse ouvir então a voz do bom pastor. O bom pastor que ama você e que veio e se entregou ali naquela cruz por você, mas que também ressuscitou e está aqui em nosso meio e nos mandou aqui para buscar você, a sua presença, para lhe tirar do marasmo espiritual, para lhe trazer a sua presença, para fazer com que você tenha prazer em botar os joelhos no chão diante desse pastor, enquanto ainda há tempo. Preste atenção em nome de Jesus. Todo joelho se dobrará diante do bom pastor. E hoje é uma oportunidade que você tem de se dobrar em vida. Não no dia do juízo, quando não vai haver mais sentido nenhum. Mas agora é um momento especial para isso. Por isso eu queria que você se curvasse diante do Senhor, o bom pastor. E se você tem ouvido a voz dEle, que você entregue a sua vida a Ele. Que você seja resgatado por Ele. E que você passe a desfrutar dos cuidados do bom pastor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos aqueles que estão aqui, Senhor. Certamente, Deus, aqui está teu povo. Aqui tem adoradores que te adoram, Deus, em espírito e em verdade. Por isso, Deus, nós alegramos no Senhor, porque o Senhor foi quem os resgatou e trouxe a tua presença e deu um coração adorador. Não há glória em nós, Senhor, por estarmos na tua presença, Pai. A glória é tua, Senhor. Por isso nós bendizemos o teu nome, porque na eternidade o Senhor nos chamou, no presente o Senhor nos amou, e eternamente o Senhor vai nos levar para a tua presença e vai nos glorificar para todo sempre. Contudo, Deus, ainda tem ovelhas aqui, ó Deus, que não estão no aprisco, apenas estão dentro da igreja, acostumaram-se com a vida religiosa,
acostumaram apenas em visitar locais de culto, locais de adoração. Acostumaram, Deus, a te buscar apenas nos momentos de dores, de falta, de decepções, de labutas, de angústia, de tristezas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por esses, rogando que o Senhor fale aos seus corações, que o Teu Espírito Santo, Deus, sopre a salvação em nome de Jesus nesses corações, para a glória do Teu nome, Deus. Olha para este, Senhor, e o salvas, Deus, livrando da condenação eterna. Deus, tenha misericórdia daqueles que estão frios espiritualmente, que têm abandonado a sua palavra, já não leem mais como antes, que têm abraçado cada vez mais o mundo, têm achado natural tomar mais um copo de cerveja com os amigos, têm achado natural ficar escutando músicas pregressas, que têm adorado outras coisas, colocado outros deuses na sua vida. Deus, em nome de Jesus, restaura essa ovelha, ó Deus, liga novamente, ó Deus, joga nos Teus ombros, Senhor, e traz para a Tua casa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, ó Deus, age em nosso meio, assim nós rogamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, amém, amém, amém. Vamos ficar de pé. Ouvimos a palavra do Senhor que nos diz o quanto Ele nos ama. E agora nós vamos declarar nosso amor por Ele, reconhecendo a graça dEle que é maravilhosa sobre nossas vidas, uma graça que não falha. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha.